10 vitórias nos últimos 11 jogos contra o Botafogo lá dentro do Estádio Olímpico Newton Santos. O Flamengo é o pai do Botafogo dentro da casa deles. Meus amigos, resultado histórico para o torcedor rubro-negro, resultado que coloca o Flamengo no G4 do Campeonato Brasileiro e muito mais do que isso. É um recado do que vai ser esse Flamengo de Leonardo Jardim. Oficialmente podemos dizer que agora o Flamengo é um novo time. Rapaziada, partidaça do Flamengo em mais um jogo sem sofrer gols. É o terceiro jogo do Leonardo Jardim na beira de campo. É o terceiro jogo em que o Flamengo não sofre gols. Foi contra o Fluminense, foi contra o Cruzeiro e agora contra o Botafogo. O Flamengo entra no G4, vence com autoridade 3-0 diante do Botafogo. Repito, lá dentro do Newton Santos. E de quebra coloca o rival no Z4. Botafogo esse recém-eliminado da pré-Libertadores. É crise alvinegra. Enquanto isso, a dinâmica do futebol que nos apaixona, que é maravilhosa. Festa do torcedor rubro-negro, que até pouquíssimo tempo atrás estava em crise, agora as chaves se invertem. Rapaziada, falando um pouquinho do jogo aqui, vamos elogiar mais uma vez o sistema defensivo do Flamengo. Não poderia começar por um nome diferente se não fosse o Léo Pereira, jogador que está na pré-lista do Ancelotti, que inclusive marcou presença no Newton Santos, estava olhando a partida essa que o Léo Pereira anotou um golaço de falta. Mais um jogo extremamente sólido dele, que é ao lado do Léo Ortiz, e repito aqui, tá, meus amigos? Quando a gente critica, tem que criticar, e quando elogia, tem que ser elogiado mesmo. Léo Ortiz, de fato, voltando à grande forma, mais uma atuação muito boa dele. Já tinha jogado bem contra o Cruzeiro e agora contra o Botafogo, mais uma grande atuação. Parece que, de fato, o Léo Ortiz está recuperando a sua boa forma física e assim vai ajudar e muito o Flamengo daqui em diante. Mais uma partidaça do Guilherme Varela, eleito o melhor jogador em campo e com méritos, marcou muito bem o Botafogo, extremamente sólido tanto na defesa quanto para atacar. O primeiro gol do Flamengo surge no avanço do Varela e o gol do Samuel Lino. Também elogiar aqui mais uma vez Agustin Rossi, né? O Flamengo fica mais uma vez sem sofrer gols, mais uma grande atuação, extremamente precisa quando foi necessário, quando foi chamado Agustin Rossi, com a bola nos pés, muito acima da média para um goleiro e obviamente, com a bola na mão, o cara faz chover, tá? Já são 270 minutos oficiais, sem contar os acréscimos, com o Flamengo sem sofrer gols. Como eu disse pra vocês, o 0-0 na final do Campeonato Carioca, o 2-0 contra o Cruzeiro e agora 3-0 contra o Botafogo. Também temos que elogiar aqui a partidaça do Jorginho, que dispensa apresentações, ele é o maestro dentro de campo, o Jorginho, ele orquestra o time do Flamengo, você vai pra cá, você vai pra lá, e ele com a bola no pé, ele acha cada passe. Lucas Paquetá fez uma partida ok, não foi tão brilhante quanto o Cruzeiro, mas é um jogador extremamente voluntarioso taticamente, recompõe muito, marca bem, tem a qualidade no passe, quando acerta os passes, são passes bonitos, mas por ele tentar muito, ele erra bastante também, e isso faz parte do perfil do jogador que ele é, ainda está se encontrando nesse Flamengo, já tem feito atuações muito mais convincentes do que no início, quando ele chegou, e também gostei muito de ver esse teste do Leonardo Jardim sem o Arrascaeta, o Flamengo funcionou sem o Arrascaeta. Então também é um recado pro torcedor do Flamengo que esse time, ocasionalmente, sem o craque uruguaio, vai render. E isso era até uma preocupação de torcedores rubro-negros, né? O Flamengo foi extremamente dependente do Arrascaeta no ano passado. Esse ano, por ser um ano ainda mais puxado no calendário, é importante ter um time que não dependa só da boa forma do Arrascaeta, e hoje isso se comprovou. A atuação ofensiva do Flamengo dispensa apresentações, o Samuel Lino faz o gol, cria bastante volume de jogo, jogou os 90 minutos, tá? Foi uma surpresa, achei que ele seria substituído. Incansável, marca bastante, recompõe taticamente, fecha os espaços, enfim, o Samuel Lino tem pulmão de ferro, foi presenteado com um gol, estava precisando desse gol, aparecendo em jogo grande, sendo decisivo, sendo importante para o Flamengo. Samuel Lino deve ganhar uma boa minutagem com o Leonardo Jardim. É o estilo de jogador que agrada o técnico, que é um técnico que começa a impor o seu perfil no Flamengo. Um Flamengo muito mais agressivo, veloz, que não necessariamente vai ter a bola o tempo todo, mas que vai ser extremamente agressivo. Vai pegar a bola e vai partir em direção ao gol. Também gostei bastante da atuação do Carrascal, mesmo que ainda oscilando, tá? Perde umas bolas bobas, tenta um lance ou outro de efeito que não dá certo, mas é um cara que sabe tabelar, tem o drible, tem a jogada, acha a falta e tá sempre buscando ali lances que são fora da caixinha, né? Assim como o Paquetá, quando dá certo, funciona muito, quando não dá, acaba sendo grotesco, mas é o risco da posição dele, da função dele em campo, né? E pra gente fechar, né, essa leitura bem rápida dos titulares, gostei muito do Pedro também. Jogo sem a bola do Pedro tem melhorado bastante. A leitura de jogo do Pedro é acima da média. A forma física do Pedro está voltando, voltou a fazer gols em jogos relativamente grandes, em jogos que não necessariamente são gols de pênalti, de bola parada, são gols com bola rolando mesmo. Então é importantíssimo para o Pedro marcar gols.
continuar fazendo as suas atuações que o levaram à seleção brasileira e por que não, né, sonhar, por que não sonhar com a seleção, afinal de contas, o treinador da seleção estava no estádio hoje, então faz total sentido o Pedro jogar bem e mostrar, né, essa boa forma dele, que ele ainda tem espaço na seleção, que ele ainda tem que apresentar no Flamengo, sonhando um dia esse retorno para a seleção, quiçá a tempo da Copa do Mundo. O Flamengo domina o Botafogo, tem um lance capital da expulsão que sim é relevante, mas antes de qualquer choro é importante a gente lembrar, o jogo já estava 2-0 e partindo dali o Flamengo domina ainda mais. O Botafogo em momento algum foi perigoso, o Botafogo em momento algum foi superior ao Flamengo e depois dali ficou inofensivo ainda mais e era questão só de tempo do Flamengo fazer mais gols, a depender do apetite do Flamengo, e esse apetite rendeu um gol a mais. Não tem muito mais o que falar do Flamengo a não ser elogios coletivos. É um time extremamente sólido, organizado, coerente. É um time que fisicamente melhorou muito, tá correndo bastante, muito diferente daquele Flamengo que chegou capengando no mata-mata do Carioca. E é o Botafogo e essa preocupação, né? O time caiu na pré-Libertadores pro Barcelona de Guayaquil em casa. O Botafogo entra no Z4 do Brasileiro com apenas uma única vitória até aqui, que foi na primeira rodada contra o Cruzeiro. E é o Botafogo que não tem grandes atuações, né? O Arthur Cabral, Danilo muito mal, o coletivo do Botafogo muito ruim, uma atuação também questionável do goleiro, né? Aceitando o gol de falta do Léo Pereira ali. Não aceitando, né? Mas se fosse um goleiro melhor, acho que pegaria, mas enfim, o mérito ali é total do Léo Pereira. E ao Botafogo correr para sair desse Z4, enquanto o Flamengo começa a tomar o rumo que o torcedor imagina, né? Brigar na parte alta da tabela, voltar a somar pontos consecutivos, vitórias consecutivas, atuações elogiáveis e assim o Flamengo vai entrando nos eixos. Como era de se imaginar, esse Flamengo tem tudo para dar certo, tem tudo para ser um Flamengo ainda mais dominante do que foi no ano passado. E se der liga, esse time vai fazer história no Campeonato Brasileiro. Tem muito campeonato pela frente, é só o começo da era Leonardo Jardim, mas é um Flamengo disciplinadíssimo, organizado, bem treinado, é um Flamengo muito mais agressivo quando necessário e não vai poupar gols, tá? Então veremos muitos gols do Flamengo daqui em diante. Meus amigos, vocês ficaram até aqui, torcedores rubro-negros em especial, comentem aqui, tá? Vocês querem a convocação do Léo Pereira ou não? Deixa um comentário aqui, também se inscrevam no meu canal, tá? A ajuda de vocês é fundamental. Esse é meu projeto aqui pro YouTube. Preciso muito da ajuda de vocês, rumo aos 1000 primeiros inscritos, e eu conto demais com a sua ajudinha, tá? Deixa seu like no vídeo, compartilha pros seus amigos e tamo junto, rapaziada. Muito em breve a gente tá de volta aqui pra falar mais de futebol. Um abraço.